a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Irmãos, esse versículo, esse pequeno trecho de Romanos, ele é bem profundo, pois se analisarmos lá no versículo 1, não saindo do foco, mas compreendemos que através da fé somos justificados em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, e mediante essa justificação pela fé, nós alcançamos a graça, porque nós somos salvos pela graça mediante a nossa fé em Cristo Jesus, que nos traz uma fé salvadora quando cremos em Cristo Jesus. Mas adiante, vemos que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e essa experiência é a esperança. Você já parou para analisar? É como se tivesse uma escada a prosseguir na vida do cristão, e para chegarmos no topo dessa escada, a gente tem que subir degrau por degrau, e precisamos saber precisamos passar pelo degrau da tribulação, da perseverança, da experiência. E qual deve ser a nossa resposta diante de cada degrau? O primeiro degrau é a própria tribulação. São situações que o próprio Senhor nos permite passar em nossa vida. Mas sabe qual é o melhor nisso tudo? É que a tribulação, ela sempre tem uma finalidade. E por mais que você não consiga entender, por mais que você não consiga enxergar com seus olhos naturais, sempre tem um propósito por detrás da tribulação. Não foi à toa que o próprio Paulo escreveu que ele se gloriava, ou seja, ele se alegrava nas próprias tribulações, porque ele sabia que havia um valor nesse tipo de sofrimento. É muito interessante isso, é uma experiência que o próprio Paulo passou, é uma experiência que nós temos que ter nessa tribulação, que nos traz um amadurecimento, que nos traz um alicerce, que nos traz uma bagagem para que produzimos frutos na vida cristã, para que nós possamos superar os nossos problemas do dia a dia. O segundo degrau que nós cristãos devemos passar é a perseverança. Romanos 5 é o degrau da perseverança. Nesse contexto de Romanos 5, perseverança é você continuar dando a resposta certa a Deus, mesmo no meio das tribulações. É você guardar a fé e ficar firme, mesmo em meio às dificuldades. Nós temos um exemplo disso lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia está dizendo aqui que os discípulos de Jesus perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você faz ideia da pressão que eles estavam passando quando foi dito isso? Jesus tinha morrido e ressuscitado, e não estavam mais fisicamente com eles. Eles tinham acabado de descobrir que tudo o que eles estavam fazendo a vida inteira era errado.
era só uma religião dos homens. Eles não tinham uma estrutura de igreja bonitinha e que eles estavam, ou seja, que eles só tinham que chegar e sentar. Na verdade, eles não estavam começando a estruturar essa igreja, assim como nós hoje, isso sem falar nas perseguições. Qualquer vacilo, eles poderiam ser presos. Então, irmãos, é muito complicado isso, é muito complicado. O terceiro ponto que nós cristãos devemos ter e devemos exercer a cada dia, a cada degrau, a cada fase que nós passamos, que nós possuímos um crescimento, é a própria experiência. A experiência é o último degrau, ou seja, na verdade, a experiência é o resultado da perseverança. A palavra experiência nesse texto significa aprovação. Então, ter experiência é ter a aprovação de Deus em meio às tribulações. Em 2 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que a situação deles era de profunda pobreza. Todavia, que no versículo 2, nós vemos qual foi a resposta que eles deram. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Perceba que por mais que eles estivessem em crise, eles permaneceram alegres, e eles fizeram questão de continuar contribuindo com a obra de Deus. Eles não pararam, eles continuaram a fazer com alegria. E a Bíblia menciona que eles deram com generosidade. E o resultado disso tudo, sabe qual foi? Que Paulo falou no versículo 3 o seguinte: porque eles testemunham eu na medida que suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntárias. Irmãos, Paulo poderia muito bem ter recusado a oferta deles com a desculpa que eles não tinham condições. Só que Paulo sabia que o momento deles era de tribulação e eles precisavam perseverar e dar a resposta certa para Deus. E no final, a atitude deles se tornou um motivo de testemunho para Paulo. Se a gente observar esse texto, se você pegar lá 2 Coríntios, aqui o capítulo, esse capítulo no qual eu estou lendo, que é o capítulo 8, a gente percebe que o cunho aqui, a experiência que eles estavam passando, a questão era uma questão financeira, mas esse princípio vale de tudo para a nossa vida, irmãos. A tribulação, ela produz a perseverança, a experiência, e a experiência, ela produz a esperança. Irmãos, na nossa vida, principalmente na nossa vida cristã, a gente passa por tribulações, a gente passa por dificuldades, às vezes há desesperança, mas entenda que a tribulação, ela possui um propósito. É um propósito por você ser aprovado por Deus e você colocar essa fé em ação. Você saber que o seu Deus é maior do que o seu problema. Então confie em Jesus Cristo. Passe por essa etapa dos degraus, porque você, no final, você será vencedor. Lembre-se que a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa mensagem ela possa trazer uma profunda reflexão na sua vida, que você possa vencer as dificuldades da sua vida com Cristo Jesus na frente. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.